eu sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre num local bem tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades devem ser baseadas nas videoaulas, tudo bem? Hoje continuaremos nosso ensino de espanhol, então, por favor, peguem um livro, caderno para possíveis anotações e a bolsinha de lápis. Eu já quero pedir desculpas para vocês porque eu estou bastante gripada, então minha voz está bem complicada e eu estou tendo que tomar bastante água, mas enfim, é isso. Vamos lá. Vamos fazer um pequeno repasso da última classe, tá bom? Bem pequenininho, vamos reler aqueles textos para que eles fiquem bem frescos na nossa memória, tá? Soy Diego Vázquez, en el cole estudio matemáticas, inglés, naturales, etc. Pero también juego con mis compañeros, veo películas, charlo con la gente. Hola, me llamo Carmela Rubio Valverde y en el cole aprendo cuáles son mis derechos y mis deberes. Aprendo también a convivir con mis compañeros y a respetar las diferencias. ¿Qué tal? Soy Rafael Rodríguez Martín. En el cole juego al fútbol, hago excursiones, charlo con mis compañeros, les cuento chistes. Y también estudio inglés, matemáticas, español y otras asignaturas, claro. Hola, mi nombre es Raquel Piñero Rojo. En el cole aprendo a escribir correctamente, a acentuar las palabras, a hacer cuentas, a resolver problemas. Pero lo que más me gusta aquí es la compañía de mis profesores e compañeros. Qual destes 4 textos vocês escolheram como o que mais representa vocês, né? Com o que mais se parece com o que vocês gostam do colégio, del cole. E o vocabulário que a gente aprendeu tem a ver com útiles escolares, que são os materiais escolares. El bolígrafo, el borrador, el compás, el cuaderno, el diccionario, el estuche, el lápiz, el libro, el mapamundi, el pegamento, el pupitre, la cortina, la goma, la lapicera, la mesa, la mochila, la papelera, la pizarra, la regla e la silla. Lembrando que de um país para o outro, algumas palavras podem sim se modificar, né? Muito parecido com o que acontece no Brasil, em Portugal, na Angola, países que falam aí a língua portuguesa. Cada um vai ter uma maneira de falar e a gente tem que ir aprendendo aos poucos. La tiza, la tijera, la ventana e los fluorescentes. Ok? Então vamos lá. Agora a gente vai fazer as atividades da página 60, 61 e 62 e rever uma matéria que é muito importante no espanhol, que a gente passou por ela rapidamente, nós vamos revê-la, né? E depois na próxima aula, vamos prosseguir com ela um pouquinho mais. Vamos lá? Primeiro, pista 14. Vocês ouviram a pista do CD? Bom, espero que sim, mas como assim eu não consigo colocar aqui, nós vamos ler, tá bom? Então vamos ler juntos, tá? Entrevistador. Hola, ¿podrías responder a una encuesta sobre la realidad escolar de nuestra ciudad? Encuesta seria, na verdade, uma pesquisa, né? Uma pesquisa de censo, que a gente chama. Carmen. Sí, como no. ¿Cómo te llamas y qué estudias? Me llamo Carmen García Rojo. Estoy en primero de secundaria. ¿Vives cerca del colegio? Más o menos, mi casa está a 1,5 kilómetros aproximadamente. ¿Y cómo vienes al cole? A menudo vengo en autobús, pero a veces vengo a pie. ¿Cómo es lo que más te gusta en la escuela? Bueno, lo que más me gusta, a las clases de educación física los martes y jueves. Son muy divertidas y el profesor está siempre de buen humor. Si fueras la directora de la escuela, ¿qué cambiarías? Cambiar é modificar, tá, meninos? Mudar é cambiar. ¿Qué sé yo? Bueno, que propondría más viajes. Es que me gusta mucho viajar con mis compañeros y casi nunca vamos de excursión. Bueno, ya está. Muchísimas gracias por tu colaboración. De nada, adiós. Então aí eu coloquei 2 vocabulários. Encuesta, que seria o que eu já falei, né? Pesquisa. E a menudo, na verdade, seria uma expressão que eles utilizam para falar que na maioria das vezes. Então, a menudo ella va de autobús, pero a veces va a pie para la escuela. Ok? Então, vamos começar a atividade da página 60. Escucha la entrevista y escribe las palabras que se relacionan con el ambiente escolar.
Como vocês já ouviram a pista e eu já li, né? Eu só vou colocar aqui quais as palavras porque vocês já tiveram contato com o texto. Vamos lá. Realidade escolar, estudias, primero de secundaria, colegio, cole, escuela, clases de educação física, professor, diretora, companheiros. São todas essas palavras que na entrevista se relacionam com o ambiente escolar. Escute otra vez la grabación y contesta las preguntas. ¿Cuál es el nombre y cuáles son los apellidos de la entrevista? Então, qual é o nome da pessoa e os sobrenomes? Apellidos, em espanhol, significa sobrenome, tá? Quando a gente quer perguntar o apelido da pessoa, a gente pergunta sobrenombre ou então apodo. Então, é o contrário, tá? É só lembrar que é o contrário que não fazemos confusão. Carmen García Rojo. Carmen García Rojo. Lembrando, nombre, vou fazer o meu exemplo. Ana. Ana Carolina. Mis apellidos son Martins Paiva Lima. Tengo 3 apellidos. Y sobrenombre no tengo, ¿ok? ¿Su casa está cerca de la escuela? Más o menos. Su casa está a 1,5 km aproximadamente, né? Tanto que ela precisa ir de ônibus para a escola, na maioria das vezes, a menudo. Como va a la escuela? A menudo vai no autobús, a vezes vai a pé. Então, né, normalmente se não tiver muito calor, ou então quando está com um tempo maior, ela vai a pé. Mas normalmente ela vai de ônibus. ¿Qué es lo que más le gusta en el colegio? Então, ela gosta da educação física. Las clases de educação física. Lembrando que aulas, quando a gente vai traduzir para o espanhol, é classe. Tengo na classe de matemáticas. Tengo na classe de português. Tá bom? Completa a leyenda com as classes que tienes cada dia. Então, nós temos aí várias matérias. Português, espanhol, inglês, história, geografia, matemáticas, ciências naturais, arte, educação física. Lembrando que ciências naturais aborda tanto a biologia quanto as ciências, e, né, ciências, biologia, física, química, tá? E aqui vocês têm um horário. Aqui a gente tem algumas coisinhas para aprender. Primeiro são os dias da semana, que mudam bastante, né? Exceto sábado e domingo, que apesar de mudar minimamente a maneira como a gente pronuncia, ainda são os mesmos dias da semana. Sábado, domingo. Mas os outros 5 mudam bastante, né? Então vamos aprender a falar os dias da semana. Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. De novo. Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes. Outra coisa que a gente precisa comentar aqui é o fato de o sábado e o domingo estarem ao final da lista. No Brasil, a gente começa a semana no domingo, né? Então, o primeiro dia da nossa semana é o domingo e o último é o sábado. Mas alguns países, e a Espanha incluso, decidiram que o primeiro dia da semana para eles seria a segunda-feira. Então, para a gente é o seguinte, começamos com um dia de descanso e trabalhamos até sexta-feira, algumas pessoas até sábado. Na Espanha é diferente, eles trabalham de segunda a sexta ou de segunda a sábado e o domingo é o último dia, então um dia de descanso. Por isso que o domingo não está na primeira tabela, tá bom? Alguns países, é bom vocês saberem disso, tem o primeiro dia da semana é a segunda-feira, tá bom? Depois eu trago para vocês um texto explicando o porquê desses dias da semana se chamarem assim, tá bom? E vocês precisam colocar, então, o nome destas matérias aqui. Como nós não temos uma grade fixa por causa da videoaula, vocês podem fazer o horário de acordo com essa semana de agora, com a semana dessa videoaula, tá? Podem observar o horário que vocês receberam do colégio e colocar aí. Lembrando que ciências naturais é ciências, tá bom? E as outras matérias que vocês não têm, que não estão aqui, por exemplo, formação ética, vocês podem ou pesquisar ou depois eu faço para vocês na semana que vem, né, na próxima aula, onde a gente vai corrigir um pouquinho sobre as matérias, tá bom? Vamos lá. Questão 4, a questão 4, na verdade, deveria ser feita em sala de aula e não tem nem por que eu transcrevê-la aqui, porque seria um jogo de adivinhações, né? Já que vocês já conhecem bastantes coisas da língua espanhola. Como a gente não consegue fazer, né, esse jogo interativo por aqui,
a gente vai deixar ele marcadinho aí, né? Eu marquei no meu livro também, que é uma atividade que a gente vai fazer quando a gente voltar para a escola, tá bom? Então, nós vamos agora para a próxima atividade. Observa el cómic. Então, nós temos aí uma tirinha. Eu a dividi em duas para que ficasse mais fácil de ler. A ver, Greñas, si ya te vas a dormir y pasas por el cuarto de baño y ves que la llave del lavabo está goteando, ¿qué haces? Então, está escrito assim, Greñas, me explica. Esse a ver é uma expressão da fala, né, uma expressão oral para falar assim, aqui, igual a gente fala, ei, me escuta. Se você vai dormir e passa pelo banheiro e vê que a torneira do lavabo está gotejando, o que você faz? Pues me pongo tapones en las orejas. A mí, si me quita el sueño el problema del agua, maestra. Bom, então, ela pergunta, se você está passando pelo banheiro e vê que a sua torneira está pingando, o que você faz? Ao invés dele tampar a torneira, ele tampa as orelhas, porque ele fala que o problema da água está tirando o sono dele. É bem assim mesmo, né, meninos? E aqui eu quero chamar a atenção para vocês sobre uma coisa. Esta palavrinha, pues. O que acontece? No espanhol, nós também temos palavras que são da oralidade. E o pues é, na verdade, uma maneira de se falar pues. Pois, né? Em espanhol, pues. Mas aqui está no modo bem coloquial, bem oralidade, né? Da fala. Então, ele falou pues. Pues me pongo tapones, ok? ¿Te parecen femeninas ou masculinas las palabras destacadas e por quê? Então, as palavras destacadas são el cuarto de baño, la llave, el sueño e las orejas. E, na verdade, elas são, vamos ler, llave e orejas são palavras femininas, pois estão acompanhadas de los artículos la e las. Essa é uma dica, né? A gente sempre colocar os artigos femininos para ver se eles cabem. E aí, elas serão femininas, exceto em alguns casos específicos, como a gente começou a ver alguns, mas isso é mais pra frente, né? Dificilmente no exercício vai ter uma pegadinha assim, podem ficar tranquilos. Estão em singular ou plural? Ah, sim. Cuarto de baño e sueño são palavras masculinas, pois estão acompanhadas do artigo el. Cuarto de baño, sueño y llave son singulares, ya que no llevan ese y ningún otro tipo de singular y son acompañadas de artículos en el singular. Orejas es plural, pues está acompañada de la S y tiene S final, ok? Então, para observar se uma palavra é singular ou plural, normalmente nós observamos se ela tem o S no final. E se ela é feminina ou masculina, é só observar pelo artigo que a acompanha. Se o artigo não estiver acompanhando, a gente tenta encaixá-lo. Observa en la tabla, después escribe los artículos delante a las palabras. Então, temos artículos determinados e indeterminados. El alumno, la alumna, los profesores, las profesoras. Un libro, una carpeta. Unos libros, una carpeta. Ok? Unas carpetas, deveria ser aí, tá? O livro de vocês. Acrescentem um S, por favor, aí no livro. Unas carpetas. Lembrando, carpetas são essas pastas que normalmente a gente guarda trabalhos escolares, tá? Tanto aquelas com elástico, quanto aquelas com plásticos dentro. São carpetas. Então, vamos falar um pouquinho dos artigos. Eu sei que a gente já viu essa matéria, mas são muito importantes, tá? Porque os artigos, eles precisam ser bem utilizados, porque eles ajudam a gente na identificação dos substantivos, se eles são femininos, masculinos, tá bom? Em português, temos os artigos definidos e indefinidos, e em espanhol, nós também utilizamos esses artigos. Aqui estão aqueles mesmos exemplos que já estudamos. La rosa es muy linda, el perro es blanco, te haré una canción, quiero un buen día hoy. Mas, na verdade, a gente pode inventar outros exemplos. La música es muy, muy extraña. El sol está muy brillante. Hoy está un día muy, 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 muy frío. Uma vez eu estava platicando com um amigo, tá? Então, estes são os artigos. Os artigos definidos definem, né? Os artigos definem algo, por isso que o nome dele é definido.
é algo que já foi definido, como em La canción es increíble. Essa canção não é qualquer canção, e sim uma canção que quem fala e aquele quem ouve já sabe qual é. Então, normalmente, esse la, ele se refere a algo que já foi estabelecido, né? Não é qualquer canção. Diferente disso, são os artigos indefinidos. Os artigos indefinidos, na verdade, eles não definem nada. Eles indefinem. Por exemplo, puedes indicarme una canción? Ele ainda está pedindo para indicar uma canção. Então, como não se sabe qual é a canção, una canción. Porque una é indefinido e pode significar que é qualquer uma. E aí esse diálogo que a gente tem aqui. Necesito una canción para hacer una tarea del colegio. Então, ele precisa de uma canção, ainda não sabe qual é. Puedes utilizar la canción que se llama Latinoamérica. A partir do momento que ele define qual é a canção, lá, porque é o artigo definido. Que boa ideia! ¿Va a utilizar la canción? Sí, la canción es increíble. Então, a partir do momento que esse substantivo, né, ele foi definido, passa-se a utilizar somente o artigo definido. Coração, substantivo masculino, logo o precede um artigo definido ou indefinido. Então, temos el corazón duele, un corazón que duele. Ou seja, um substantivo masculino estará acompanhado de artigos masculinos definidos, quando já conhecemos o referente, e indefinidos, quando não conhecemos. Canción é um substantivo feminino, logo o precede um artigo definido ou indefinido feminino. La canción es muy linda, una canción de amor. Ou seja, o substantivo feminino estará acompanhado de artigos femininos definidos quando já conhecemos o referente e indefinidos quando não o conhecemos. Los corazones duelen. Los, plural de el. Unos corazones que duelen. Unos é o plural de un. Las canciones son muy lindas. Las é o plural de la. Unas canciones de amor. Unas, plural de una. Não se esqueça que é necessária a concordância de gênero, feminino e masculino, e também de número, singular e plural, ok? Bom, agora nós vamos fazer essa atividade, que é observa en la tabla, después escribe los artículos delante a las palabras. Por exemplo, la mochila, una mochila. Nós temos então os substantivos, temos que prestar bastante atenção se são femininos, se estão no plural, se são masculinos, se estão no singular, tá bom? Vamos lá. Bolígrafos. Los bolígrafos, unos bolígrafos. Lápiz y lápiz. El lápiz, un lápiz. Sacapuntas, sacapuntas. El sacapuntas, un sacapuntas. Sacapuntas é uma palavra que já está no singular mesmo com S. Los libros, unos libros. Percebam que na E nós temos uma palavra no singular e uma no plural. Cartuchera, cartucheras. La cartuchera, unas cartucheras. Cartuchera é um tipo de bolsa, né, individual para você guardar seus pertences. Las hojas de papel, unas hojas de papel. Los lápices de colores, unos lápices de colores. Las agendas, unas agendas. Agenda significa agendas. Agendas, agendas. Mesma coisa. Tá? Bom, escutem por favor a pista 14 novamente, tá? Para poder ficar bem tranquilo na mente de vocês, para vocês se lembrarem dos sons. Nos vemos na próxima aula. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.